Olá! O programa Assembleia Repórter Especial sobre o legado da Constituinte mostra os bastidores da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada em 1989. Assinada por 84 deputados, a Constituição Estadual seguiu os mesmos moldes da Federal de 1988. Alguns desses parlamentares constituintes têm nos contado detalhes pouco conhecidos de cada capítulo da nova Carta. O ex-deputado Valdemar Coraúci Sobrinho, nosso convidado de hoje, é um dos protagonistas desta história. Líder do PFL na época, ele lembra que trabalhava de 16 a 18 horas por dia. Ele e os companheiros de legislatura eram acompanhados de perto por representantes de diversos segmentos da sociedade. Coraúci Sobrinho considera a legislação sobre o meio ambiente e a aprovação de mais verbas para a pesquisa no Estado os pontos altos da nova Carta. Ele conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a nossa Constituição foi votada. Meu amigo, minha amiga, nós estamos escrevendo a melhor Constituição que São Paulo já teve. O Partido da Frente Liberal, que tem 12 deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa, colaborou com cerca de 300 emendas apresentadas, 50 das quais foram aproveitadas no todo ou em parte na Comissão de Sistematização e agora no plenário da Constituinte. Temas como educação, saúde, aposentadoria, funcionalismo público, preservação da ecologia, preservação do patrimônio histórico. No dia 5 de outubro vamos promulgar a nossa Constituição. Eu vou entrevistar o deputado Valdemar Coraúci Sobrinho, advogado, professor universitário, administrador de empresas, elegeu-se vereador em Ribeirão Preto em 77, 81, 81, 84, deputado estadual pelo PFL 87, 91, 91 a 95, deputado eleito a Constituinte com 34.820 votos, concentrados na sua região, Ribeirão Preto. Foi secretário de Estado de Esportes e Turismo 91 a 93, deputado federal 95 a 99, 99 a 2003, 2003 a 2007 e secretário da Cultura de Ribeirão Preto em 2008. Bem-vindo ao legado da Constituinte, deputado. Vamos falar sobre aqueles tempos. Nossa, já são 25 anos desta Constituição de todos os paulistas. A seu ver, o melhor daquela época, de muito debate, de muito embate nessa Casa de Leis, nesse plenário Juscelino Kubitschek. Fala um pouquinho da sua participação nessa Constituinte. 25 anos da nossa Constituição, né? E 25 anos daquela que eu considero a melhor Constituição que São Paulo já teve. E sem falsa modéstia, para nós paulistas, acredito que seja a melhor Constituição estadual do país. Ela foi fruto de um embate muito grande naquele período, no final de 1988 até a sua promulgação, no dia 5 de outubro de 89, porque ela movimentou toda a sociedade, todos os interesses, todos os assuntos. Sim. Que o telespectador possa imaginar, eles estiveram concentrados aqui neste plenário, nas tribunas, e, naturalmente, cada partido tinha suas propostas, tinha suas ideias. E eu, como líder do meu partido, eu era o receptor, o canal de comunicação Sim. das propostas dos deputados, que éramos 11, para a reunião de líderes, para a comissão de sistematização. E, portanto, trabalhávamos aqui 16, 18 horas por dia, um período mais do que integral, né? Mas foi um período inesquecível porque isso nos permitiu uma convivência muito grande, não só entre nós todos deputados, mas com todos os segmentos da população do estado de São Paulo. Todos Sim. vieram aqui, todos acorreram aqui à Assembleia, porque nos capítulos da Constituição Paulista, todos queriam naturalmente defender aquilo que acreditavam, naquilo que eles imaginavam que fosse importante. Então foi um período muito fértil para esta casa e nós estamos agora relembrando todo esse momento tão importante na história do Estado de São Paulo. Havia da parte do senhor uma cobrança pessoal, haja vista que um ano antes, na Constituição Federal, o município ganhou protagonismo, se tornou um ente federativo ao lado do Estado e do governo federal.
O senhor já tinha sido vereador, ou seja, o senhor tinha uma experiência municipal. Como foi traduzir essa experiência em propostas, projetos de lei? Sim, mais do que vereador, Jorge, que eu tive 2 mandatos lá, o meu voto sempre foi distrital. Aliás, é o que eu defendo até hoje, né? Continuarei defendendo. Acredito no voto distrital. Vamos falar sobre isso ainda como um avanço na democracia brasileira, numa na reforma política necessária que temos que fazer, né? Nós brasileiros temos que fazer. E, portanto, como o meu voto sempre foi distritalizado, evidentemente que eu era também lá na minha região um dos canais de recepção. Porque acontece o seguinte, eu quero citar esse fato aqui, Jorge, porque é inédito para a região de Ribeirão Preto que eu representava aqui. Na eleição de 1986, posse em 15 de março de 1987, que, portanto, foi a representação na Constituinte, a região de Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, com domicílio eleitoral em Ribeirão Preto, elegeu 5 deputados estaduais. 5 deputados? Foi inédito e é inédito. Jamais tivemos na cidade de Ribeirão Preto, com domicílio em Ribeirão Preto, 5 deputados. Se considerarmos Sertãozinho, que é muito próximo a Ribeirão Preto, 6 deputados. Então, os de Ribeirão Preto, Araújo Sobrinho, Marcelino Romano Machado, Wagner Rossi, Wilson Toni e Antônio Calixto. E de Sertãozinho, Valdir Trigo, que foi deputado aqui muitos anos, já saudoso, né? 6 deputados, 6 deputados do distrito, do grande distrito de Ribeirão Preto. Então, nós Ribeirão todos, Preto e nós todos, e cada um de um partido, isso é que é importante, né? Também. O Araújo Sobrinho, PFL. Marcelino Romano Machado, PDS, ele foi líder, inclusive, da Constituinte. Wagner Rossi, PMDB. Antônio Calixto, PDT. Wilson Toni, PTB. E o Valdir Trigo, que se elegeu pelo PMDB e depois foi um dos fundadores do PSDB aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Sim. Portanto, 6 deputados, cada um de um partido, portanto, cada um defendendo naturalmente o seu programa, defendendo as suas ideias, mas na Constituinte, a Constituinte estava acima dos partidos. Sim. Ela era o repositório, e a Constituição Paulista é o repositório das aspirações de todos os paulistas, de todas as regiões do estado. Sim. Portanto, nós éramos, evidentemente, cobrados pelas bases, por causa dessa questão distrital. Sim. E trazíamos, evidentemente, sempre que possível, isso para a reunião de líderes, para as comissões, no início as subcomissões, né? Que depois filtravam, mandavam para a comissão de sistematização, para o relator, que era o meu querido amigo Roberto Purini, né? E tudo isso sob a batuta do nosso presidente Tunico Ramos, que foi, sem dúvida, um grande timoneiro em todo esse processo, além do Barros Munhoz, que é presidente da Comissão de Sistematização, que teve um papel também fundamental para que a Constituinte chegasse a bom termo. Deputado, eu queria saber do senhor também, uma reclamação corrente nos dias de hoje é que há um certo, digamos assim, uma redução do trabalho dos deputados estaduais. As coisas hoje estão concentradas no varejo, nas câmaras municipais. O senhor é vereador e sabe do protagonismo hoje de um vereador que está ali na linha de frente com a população, ou estão em Brasília. São questões nacionais, ou seja Senado, seja Câmara. Pouco sobra para legislar um deputado estadual. Por que disso? Isso tem a ver com o trabalho da Constituinte. E eu digo que o senhor também, como deputado federal, deve lembrar disso. Ou seja, as coisas ou estão em Brasília ou estão nos municípios. Pouco sobrou para a competência de um deputado estadual. Na Por quê, verdade, isto não é uma questão que tenha sido prevista, otorgada pela Constituição Estadual. Não foi. Mas sim, ela ficou presa à Constituição Federal de 88. E nós, na Constituição Estadual, nós tivemos que nos submeter, por força de competência, a legislar a Constituição Federal. Nós não podíamos avançar
além do que a Constituição Federal permitia. Mas não podia, enquanto competência, observar a legislação concorrente, ou seja, prerrogativas? Fizemos isso, tanto é que temos avanços na Constituição do Estado. Sim. O capítulo, por exemplo, do meio ambiente, que eu considero até hoje avançadíssimo, porque sim, você falar, Jorge, em meio ambiente hoje é moda. Não vou dizer que é modismo, mas é moda. É moda porque é importante. Sim. É moda porque é a questão da sustentabilidade do nosso planeta. Né? Não é que é moda, é presente, é atual. Mas falar em meio ambiente há 25 anos atrás, você era chamado de louco, de visionário, ecoterrorista, de alquimista, não é? De anarquista. E foi importantíssimo esse capítulo. Não é por acaso que nós ainda temos muito que avançar ainda nessa preservação, mas se temos hoje algum resquício, menos do que gostaríamos, mas pelo menos foi preservado, da Mata Atlântica. Sim, a maior extensão de Mata Atlântica que temos é aqui, sim, no nosso Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, o complexo estuarino Lagunar, Lagunar, exato, de Cananéia a Iguape. Exatamente. Ou mesmo os parques da Serra do Mar aqui ao longo. Os parques, exatamente. Então, a Jureia, né? Enfim, essa questão das bacias hidrográficas, sim, muitas estão poluídas, mas elas, de certa maneira, as matas ciliares, né? Tudo isso foi discutido, Tietê, trabalhado lá. Do Rio Paraíba, do Vale do Paranapanema, tudo isso foi previsto na Constituição, né? Foi protegido pela Constituição. Isso foi um avanço que foi possível fazer. Eu digo um avanço porque, na época, isso era considerado, vou repetir, algo visionário, né? Também quero registrar aqui, Jorge, o seguinte. Nós aumentamos a verba da FAPESP de 0,5% para 1%. É isso que permite à USP hoje manter um nível de pesquisa científica, sim, fantástico. Porque não existe universidade sem pesquisa. Universidade sem pesquisa é um centro de estudos, é um centro de ensino, claro, e de extensão, mas não de pesquisa. E a USP é e a alma da universidade é a pesquisa. Eu já fui vice-reitor de uma universidade, estou afirmando a vocês isso, com conhecimento de causa. A USP hoje é uma das melhores universidades da América Latina e está entre as mais respeitadas do mundo pela sua pesquisa, além do seu ensino e da sua extensão. Isso se deve a quê? Nós dobramos na Constituição a verba destinada à Fundação de Amparo à Pesquisa. Isso era o grande desafio, ou seja, remanejar recursos do orçamento para a pesquisa. Até hoje é mundo afora, deputado. Com certeza que é, porque, veja você, nenhum país que se desenvolveu no mundo, se você pegar os exemplos dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha... Eu diria a Coreia, que cresceu muito por conta da pesquisa. Por conta da pesquisa. O Japão. Japão. Por conta da pesquisa. Não existe desenvolvimento sem pesquisa científica, sem pesquisa pura, sem pesquisa básica. Não existe. Foi um desafio. E se você olhar no Brasil, quanto se gasta em pesquisa hoje? Exceto o estado de São Paulo. Quanto se gasta em pesquisa? Eu não tenho esse número, mas eu diria a você que se você retirar o estado de São Paulo, você tem nichos de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio, você tem outras universidades, mas como aqui em São Paulo, graças a este aumento, você não vai encontrar. É um exemplo que demos na Constituição de São Paulo, eu quero ressaltar isso, porque é isso que garante, né, a Universidade Pública de São Paulo, o estágio em que ela se encontra hoje. E isso foi um apelo, evidentemente, dos cientistas, sim, da época, etc. Mas que nós soubemos canalizar aqui e colocar no texto da Constituição. Então isso é imutável. Faz toda a diferença para os pesquisadores, para a pesquisa, para as universidades, para o ranking das universidades. Com certeza. O consenso necessário para a aprovação do texto da nova Carta Magna só veio nas últimas 72 horas que antecederam a promulgação, confidenciou nosso entrevistado Coraúce Sobrinho. O Assembleia Repórter Especial com o ex-deputado Coraúce Sobrinho volta já.